obrigado pela enorme audiência. Boa noite no ar. A partir de agora, o Cidade Alerta Campinas tem muita notícia. E atenção, caminhão é furtado carregado de pneus em Santa Bárbara do Oeste. O Vargas Filho, o investigador da notícia, já está aqui com a gente. Ele acaba de apurar essa informação. Olá, Vargas, boa noite. Boa noite para quem é de boa noite, para quem não é de boa noite também. Uma carga de pneus, 1.200 pneus, modelo 215, pneus novos. Essa carga foi roubada nesta madrugada. Um caminhoneiro de 34 anos de idade foi abordado. Esta é a carreta onde estava todo esse 1.200 pneus foram retirados daí. Ele foi abordado em um posto de combustíveis no quilômetro 158 da rodovia Anhanguera, em Cordeirópolis. Levado como refém pelos bandidos, 3 assaltantes, até um canavial no quilômetro 9 da rodovia SP-306, no bairro rural Santo Antônio do Sapezeiro, em Santa Bárbara do Oeste, ali na rodovia Américo Rome. Ali ele ficou durante toda a madrugada. Os ladrões transportaram a carga da carroceria dessa carreta para um outro caminhão. Levaram a carga que até agora não foi localizada. E a polícia tem certeza, piratas do asfalto e especializados em roubo de carga. Por quê? Eles retiraram o equipamento que rastreia o caminhão e também o equipamento chamado de isca, que rastreia a carga. Vargas, o seguinte, nós tivemos uma das madrugadas mais frias do ano, se não a mais fria do ano. Esse motorista foi mantido aí nesse canavial a madrugada toda, passando esse frio todo. Ora, isso não pode ser também aquele crime aquele crime quando você tira a liberdade da pessoa? Ele ficou privado da liberdade, ele ficou refém de um sequestro relâmpago. Podemos então chamar de sequestro? Exatamente, um sequestro relâmpago, como a própria polícia interpreta. Ele teve a carga roubada, ficou ali, depois a carreta e ele foram abandonados, deixados lá, levaram a chave do veículo e ele teve que fazer uma ligação direta para seguir até ao primeiro distrito policial em Santa Bárbara do Oeste, onde pediu ajuda e foi acolhido. Os ladrões não foram identificados, ele ficou encapuçado o tempo todo, os ladrões também estavam encapuçados e pelo menos 10 homens participaram desse roubo, segundo as informações que ele contou, porque 13 o abordaram, mas tinha muita gente para fazer o transbordo da carga da carreta para um outro caminhão. O lado positivo é que ele está bem. Ele está bem, 34 anos de idade, ele levava essa carga de Fazenda Grande, um município do interior do Paraná, para Goiânia. Outra questão também, não é, Vargas? Agora é investigação. De agora em diante, investigação. Exatamente, investigação. Setor de Investigações Gerais do 1º Distrito em Santa Bárbara do Oeste está apurando isso. E sabe-se que a quadrilha é uma quadrilha organizada. E ele parou num local seguro, no pátio de um posto de combustíveis, no quilômetro 158 da rodovia Anhanguera. Ali, eles o abordaram, quebraram o vidro do lado do passageiro, entraram na cabine e ele foi rendido. Ele pretendia dormir um pouco, descansar um pouco, foi atacado dessa forma. Daqui a pouco eu volto a te chamar com mais informações. Até já, Vargas. Muito obrigado. Esse, portanto, o repórter Vargas Filho, que daqui a pouquinho chega com mais informações. Bom, nós vamos ver agora uma mulher que foi vítima da brutalidade nas mãos do ex-marido. Você está vendo. O nome dela é Diana, 35 anos. Ela passou 1 mês em cárcere privado. Ela apanhou, mas não apanhou pouco, não. Apanhou foi bastante. Ela teve os dentes quebrados, você viu aí. Ela teve os cabelos arrancados. O nome dele é Noel. O agressor dessa moça bonita, linda, e ele a desfigurou. Ele a desfigurou. Ele foi preso em flagrante e confessou tudo. Ele teria atacado Diana por ciúmes. A polícia descobriu tudo depois de uma denúncia anônima. Nós trouxemos aqui a primeira informação desse caso, mas foram surgindo novidades. Cada dia uma novidade. E o repórter Matheus Borges fez uma reportagem completa falando sobre esse verdadeiro absurdo que aconteceu com essa linda moça que foi totalmente desfigurada na cidade de Piracicaba.
quebrada. Essa que aparece no vídeo é Diana. Ela teve os dentes quebrados e arrancados, cabelos cortados. Imagem totalmente diferente do que ela era antes de ser torturada pelo ex-companheiro. Diana sempre foi uma mulher vaidosa e isso incomodava o homem com quem era casada. Ele tinha muita inveja do meu cabelo, muita inveja. Ao ponto dele chegar de cortar. Ele falava, viu, esse cabelo tá feio, não tá bonito desse jeito. Massa o cabelo, faz um coque, não tá legal assim, tá feio. E ele queria que eu saísse com o meu cabelo sempre de coque, a minha franja sempre de lado, nunca com a franja, só com o rosto limpo. E pra sair, era ele que escolhia o que eu tinha que sair. Diana mal conheceu Noel e já foi morar com ele. Um amigo dela foi quem a apresentou ao agressor. Aos 35 anos, Diana entrou em um relacionamento conturbado, mas acreditava que pudesse melhorar. Agora eu entendo como é que uma mulher chega até o fundo do poço e acaba até morrendo. Por conta de achar que sempre a pessoa que está do lado dela tem uma chance, sempre vai melhorar. Porque naquele momento ele é um monstro, mas depois ele se torna bonzinho. Ele se torna gatinho. Ele te pede perdão, ele te pede desculpa, até a próxima agressão. E assim ele vai levando a pessoa até chegar ao feminicídio, que é o que acontece nos dias de hoje. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, porque eu consegui a tempo. Diana é a filha mais velha de Dona Ieda. A mãe nunca aprovou esse casamento. E ele já apontou a arma branca, que significa faca. A senhora viu isso? Vi. E aí nunca aprovou o relacionamento com a Diana? Nunca. E a senhora falava o que pra ela? Aconselhava ela aqui que quando ela... Diana, sai fora, Diana. Porque eu enxergo longe, Diana, sai fora. Diana, eu não aprovo. Ele não é digno para cuidar de você. Noel Ferreira, ex-companheiro de Diana, colocou ela em cárcere privado por 1 mês, dentro dessa casa em Piracicaba. Uma pessoa que passava aqui na hora ouviu o barulho da pancadaria, bateu no portão, esperando que Diana pudesse responder. Diana não respondeu. Essa pessoa aí chamou a polícia, acreditando que a mulher estivesse morta. Foi isso que salvou a vida de Diana. Toda vez que eu tentava gritar, ele apertava. Então eu achei melhor ficar quieta e não gritar. Esperar amanhecer o dia e só me pegar com Deus. Pedir para Deus ter misericórdia da minha alma, da minha vida, para eu amanhecer o dia, para que viesse a solução, que foi exatamente o que aconteceu. As agressões começaram 1 semana depois que Diana veio morar aqui com Noel. Essa vai ser a primeira vez que ela vai entrar na casa depois que foi resgatada. A gente pode entrar também, Diana? Sim, pode. Podemos entrar? Sim. Licença. O que é que você sente, hein? Nossa, uma sensação horrível. Parece uma retrospectiva, voltando tudo no começo. Caí aqui nesse chão aqui, tem sangue meu ali, ele jogou água no meu Uma rosto. casa muito simples também, Sim, né? Sim. Aqui tem uma cozinha, Sim. um banheiro. Sim. Aqui é um quarto. Aí é um quarto, só Aqui que o uma nosso cozinha. quarto era esse. Aqui é um quarto que estava vazio. Vazio, esse. O que a gente O quarto utilizava de vocês era esse. Isso. O menor quarto. Isso. E as agressões eram onde? As agressões ocorriam às vezes em cima daquela cama, e aqui tinha um sofá, e às vezes ocorria em cima do sofá. Então aqui vocês dormiam. Sim, e quando ele queria me machucar, ele jogava eu aqui no quarto, fechava a porta e começava a cortar o meu cabelo. Da última vez que ele bateu em mim, que começou a sair sangue, eu caí no chão daquela cozinha e ele jogava água gelada no meu rosto e meu sangue e minha cara toda ensanguentada. A lembrança que você tem desse quarto? É horrível, é horrível. Olha, além de comer só o que ele queria, Diana não podia sair de casa.
a não ser que fosse na companhia dele. Sim, sim. Além disso, se até o cabelo dela, se Noel não gostasse da forma que estava, ele ia aqui na cozinha, pegava a faca Normalmente e cortava ele seu ficava com a cabelo. faca. A faca ficava sempre ali, nesse lugar aqui. Na última briga, Noel agrediu Diana por quase 10 horas. Este vídeo foi gravado minutos depois que Diana foi resgatada pelos policiais. A tortura começou na madrugada e só terminou no final da manhã, quando a polícia chegou. Noel estava exatamente nesse local, com uma faca na mão. Pelo muro, os policiais observaram Noel para não colocar a vida de Diana em risco e deram voz de prisão, até que o homem largou a faca e foi preso em flagrante. Ele confessou todo o crime. Pudemos observar por um buraco no muro o momento em que a vítima tentava sair da residência e era impedida pelo agressor. E esse agressor, ele portava uma faca em mãos. E ele ameaçou ela e a mulher e a família, né? Na frente de vocês. Sim, na nossa presença, ele disse que seria preso, porém que quando saísse, ele iria matar a vítima. Noel tem um histórico longo no crime. Ele já foi preso por roubo, furto, lesão corporal e até homicídio. Agora, com o que fez com Diana, a ficha criminal dele aumenta. Soma-se, então, cárcere privado e violência doméstica. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo solicitou a prisão preventiva de Noel. Depois de ter ido ao hospital, Diana fez o exame de corpo de delito para atestar a lesão corporal grave. Mesmo com a prisão do ex-companheiro, com medo, Diana saiu de casa. Voltou a morar com a mãe, nessa casa muito simples, humilde, mas que fica bem próximo ao local de onde ela era torturada e mantida presa. Agora, na companhia de Dona Ieda, Diana segue precisando de tratamento médico. Tá com todo apoio médico. Tá com todo apoio já. O que eu puder fazer do meu alcance, eu estou junto com ela até o final da minha vida. Eu amo a minha filha. Eu não aceito. Nunca fui trocada pela mão de um homem, a não ser pelo carinho. As marcas pelo corpo vão melhorar, mas o trauma dificilmente será esquecido. Não sei se eu vou ter mais algum relacionamento, mas se eu tiver algum tipo de relacionamento, meu pé sempre vai ficar lá atrás e o outro lá na frente, sempre com medo. Porque o trauma foi terrível, 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 terrível. E o homem, mesmo sendo preso, disse: quando eu sair da cadeia, eu vou voltar para matá-la. Ele falou isso na frente da polícia. Agora, presta atenção na imagem que nós vamos mostrar. É de uma casa. Essa casa não chamava a atenção de ninguém, nem dos vizinhos. Mas lá dentro funcionava um grande esquema de produção e tráfico de drogas. Veja aí a enorme plantação. Uma moderna estufa. Tudo para o cultivo daquela erva terrível. A repórter Elisângela Carreira informa. São 50 pés de maconha, todos dentro de uma casa que funcionava como estufa para a produção da droga. Aqui acontecia o plantio e a distribuição da maconha. Aqui é a estufa. No local, as instalações foram adaptadas com luzes, irrigação e sistema de refrigeração. No varal, também havia a droga secando para depois ser triturada e embalada para a venda. Os vizinhos nunca suspeitaram do local, mas com o trabalho de inteligência da polícia, foi possível chegar e acabar com a plantação ilegal que funcionava há meses na casa. Feito um trabalho intenso de investigação no sentido de pegar os pontos de abastecimento do ponto final de venda de entorpecente. 2 homens foram presos. A polícia sabe que mais pessoas trabalhavam no cultivo da droga. Os homens vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com essas prisões, aos poucos a polícia consegue desmontar o esquema de produção e venda de entorpecentes. Ali agora o nosso trabalho é de investigar e identificar
as pessoas que estavam na parte posterior, que seriam a venda direta ao consumidor, e também quem mais participava dessa casa, desse local, dessa produção. Bom, agora nós vamos acionar a nossa reportagem, porque bandidos usavam uma área verde aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste para esconder drogas. O canil da guarda, olha lá, o canil da Guarda Municipal descobriu o esquema. Jéssica Fanhani, os detalhes, Jéssica. Foi uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal. As equipes cumpriam um mandado de busca em um apartamento de um condomínio no bairro Balbo, mas o morador não foi encontrado e também nenhum entorpecente foi localizado no apartamento. Mas enquanto os agentes estavam pelo local, receberam a informação de um vizinho do prédio de uma área de mata onde os criminosos estariam escondendo o entorpecente. As equipes então foram até o local e, com a ajuda do canil da Guarda Municipal, localizaram uma bolsa onde tinham 196 pinos de cocaína, 421 pedras de crack, 38 porções de maconha, embalagens e 1 quilo de pó branco utilizado na mistura da cocaína. As drogas foram apreendidas e encaminhadas para o plantão policial de Santa Bárbara do Oeste. Olha só. Todos os dias aqui, a gente traz informação sobre a apreensão de drogas, não é verdade? Todo dia. Apreensão de um tijolo, apreensão de 20 quilos, a apreensão, não sei, e vai juntando. 11 toneladas. 11 mil quilos. 11 toneladas. Veja só a quantidade de drogas apreendida. Houve 3 ações da polícia. Ações muito bem feitas. Em um dos casos, uma caminhonete foi encontrada lotada de maconha. Em outra abordagem, a droga estava escondida nesse caminhão. Um caminhão frigorífico. É muita droga. Repórter Pedro Leão. Parecia um simples transporte de frangos congelados. Mas os policiais desconfiaram quando o caminhão realizou uma ultrapassagem proibida. Durante a abordagem, o motorista de 32 anos disse que estava transportando frangos congelados do Mato Grosso do Sul com destino à cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Só que os agentes acharam estranho, pois o lacre encontrado na trava do compartimento de carga, obrigatório pela vigilância sanitária, não apresentava as características obrigatórias para o transporte de produtos alimentícios congelados. Diante do anúncio de que os policiais abririam a câmara fria, o motorista, com medo, já confessou que, na verdade, carregava mais de 10 toneladas de maconha e que receberia R$30 mil pelo transporte. O homem foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal de São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Esta é a maior apreensão de maconha da rodovia Presidente Dutra. Na Régis Bittencourt, na altura da cidade de Miracatu, próxima à divisa com o Paraná, policiais rodoviários suspeitaram de um motorista e pediram para que ele parasse o veículo. O jovem de 19 anos, que não tinha habilitação, transportava mais de 130 quilos de maconha. Toda a droga estava dividida em 155 tabletes, espalhados pelo carro. Ele não fez nem questão de disfarçar. O material estava no porta-malas e no banco traseiro do carro. Agora em São Paulo, a polícia estava na cola dos bandidos. Após uma investigação, os agentes localizaram na Zona Leste uma caminhonete que faria o transporte de drogas. Eles seguiram o veículo e na Avenida Hagé Bischoff fizeram uma abordagem. O homem que conduzia o utilitário conseguiu fugir a pé, entrando em uma comunidade. O veículo abandonado estava com uma caçamba lotada de tijolos de maconha, cerca de 1 tonelada. A droga e a caminhonete foram apreendidas e encaminhadas para a perícia. E atenção, temos novidades do caso do assassinato de um casal na cidade de Indaiatuba. Vocês se lembram do casal que foi assassinado nesse motel? Vocês se lembram desse caso que chamou a atenção de toda a região metropolitana, que chamou a atenção de todo o estado de São Paulo e do Brasil inteiro, quando esse casal foi brutalmente assassinado nesse motel de Indaiatuba? Então, daqui a pouquinho você vai ter todas as informações desse caso.
Atenção, você que sente dores com as simples atividades do dia a dia. Você está precisando cuidar da sua saúde. E aproveite para cuidar da saúde do coração também. Você que tem artrite, artrose, osteoporose, doenças reumáticas, cuide já da sua saúde com o Ora Pronobis. A American Top trouxe para o Brasil esse produto sensacional. Ele é 100% natural, não tem contraindicações e ajuda a tirar todas as dores do seu corpo. Você pode ligar agora no número que está aí no vídeo, ó, que é o 0800 888 1118. Eu repito, ó lá, 0800 888 1118, para você viver livre de dores com o Ora Pronobis, que é um poderoso anti-inflamatório e ele auxilia para diminuir dores de artrite, artrose, osteoporose e das doenças reumáticas. Além disso, o Ora Pronobis cuida da saúde do seu coração, porque ele ajuda contra diabetes, colesterol, pressão alta. O Ora Pronobis tem 4 vezes mais vitamina C que a laranja, que é para proteger você, para proteger a sua imunidade, para aumentar contra gripes, resfriados, não é verdade? Tem 4 vezes mais proteína que a carne, que é para auxiliar contra as anemias, para te dar mais disposição. Ah, e ele tem mais cálcio que o leite, que é para fortalecer ossos e dentes. Então, ligue agora. 0800 888 1118 para você viver livre de dores. Você não precisa pagar à vista, pode pagar em 2, 5, 10 vezes, não tem juros, pode dividir, tá certo? O Ora Pronobis você vai receber em casa sem taxa de entrega e tem mais. Falou que está assistindo ao Cidade Alerta agora? 50% de desconto e mais de presente o Gel 21 Ervas para você. Olha o presentão aqui, ó, o Gel 21 Ervas. E você vai pagar por todo o Ora Pronobis só metade do preço. Gostou? Ligue agora. 0800 888 1118. Só as 100 primeiras pessoas que pagam metade do preço e ganham o Gel 21 Ervas. 0800 888 1118. Ora Pronobis. A polícia prendeu uma quadrilha que aplicava o golpe do bilhete premiado. Atenção, Campinas, atenção, todas as cidades da nossa região, golpistas presos. Golpistas que atuavam na capital, atuavam aqui, atuavam em Jundiaí, Piracicaba, em todas as nossas cidades, esses golpistas atuaram. Só numa das ações, uma aposentada perdeu R$250 mil. Repito, uma aposentada perdeu R$250 milhão. R$250 mil. Preste atenção na reportagem de Fabíola Corrêa. Foi através de circuitos de segurança que os investigadores identificaram os 4 golpistas. Veja que um carro é estacionado. São quase 11 horas da manhã. Um casal desembarca, mas não tranca o veículo. Eles saem caminhando e ficam à espreita para caso algo saia errado. A rua é tranquila, de uma área nobre da capital. Mas a dupla não estava sozinha. Antes, um segundo casal já havia descido e do outro lado da rua abordava uma senhora. Quando a negociação dá certo, todos atravessam. Os comparsas vão embora. Já eles entram no carro estacionado. A mulher vai no banco do passageiro. Pois é, a cena impressiona pela ingenuidade. Dali, os vigaristas e a aposentada seguem a agências bancárias. Nesse caso específico, a vítima fez 2 depósitos, como eu disse, um no valor de 98 mil e outro no valor de 149 mil. E ela, em tese, iria receber 3 milhões. O golpe funciona assim. Os criminosos abordam a vítima na rua, geralmente uma pessoa idosa, e oferecem um bilhete de jogo de azar que estaria premiado. Dizem que por questões pessoais não podem resgatar a bolada milionária e pedem cerca de 10% do valor do suposto prêmio para realizarem a venda. A senhora das imagens, que mora sozinha e não tem dependentes, investiu boa parte do que juntou ao longo da vida. Ela foi a terceira a cair na lábia do quarteto, bem vestido e bem articulado, só no último mês. Eles agiam por toda a cidade de São Paulo. Foi no momento em que tentava ludibriar uma 4ª pessoa na região central que a quadrilha acabou presa. Os homens tinham passagem pela polícia e agora vão responder por estelionato e associação criminosa. Já as moças haviam sido contratadas para ajudar a cometer os crimes.
Cada uma pagou R$7 mil de fiança e as duas foram liberadas. Aqui na delegacia eles admitiram que tentaram aplicar um golpe hoje, mas não conseguiram. Os carros usados nas abordagens foram apreendidos. Nós não sabemos se a origem é ilícita ou não, bem provável que sim, porque está em nome de terceira. As investigações continuam para descobrir de quem são as contas para as quais os valores roubados foram transferidos. Pode ser que a gente tenha um crime muito maior, uma quadrilha muito mais organizada nesse caso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que acompanha e assiste ao Cidade Alerta todos os dias. Você acha que alguém que ganhou na loteria 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão, 500 mil, alguém que foi lá, jogou na loteria, qualquer loteria, Mega Sena, Quina, Loteria Federal, você acha que essa pessoa tem algum motivo para ela não ir até a agência e sacar o dinheiro na agência da Caixa e pegar o dinheiro? Por que que alguém vai vender para você por 10% do valor? Te entrega por 10%? Para que que alguém vai fazer isso? Estamos em 2021. Hoje é dia 26 de maio, 26, né? 26 de maio de 2021 e essa senhora loira caiu no golpe mais antigo que eu conheço. Porque alguns golpes não existem mais. Esse aí é o golpe mais antigo. E essa senhora caiu. Pelo amor de Deus, não caia nesse golpe. Ninguém nesse mundo, ninguém ganha dinheiro fácil. Ninguém. Honestamente falando, é claro. Um homem é investigado após a denúncia de agressão contra a mulher. Mais uma agressão contra a mulher. E tá vendo essa arma? Ele ameaçava a mulher com essa arma. O Heitor Fredo está com a gente. Heitor, a vítima relatou que o marido chegou inclusive a fazer ameaças com essa arma de fogo, não é? Ameaçou e teria feito disparos para o alto como uma forma de intimidação. Esse caso aconteceu no bairro Alto de Pinheiros, na cidade de Paulínia. Os agentes encontraram a vítima depois de denúncia de pessoas que passavam pelo local e ouviram a gritaria. E a mulher relatou que ela foi agredida pelo marido depois de uma discussão por motivos banais. Ela ainda contou também que o companheiro havia feito disparos com essa arma que foi apreendida. Só que antes da chegada dos agentes, ele fugiu do local e depois não foi localizado. As buscas foram feitas pela casa e os policiais ali encontraram no quintal a carabina calibre 28 com 2 munições deflagradas e 14 intactas. A ocorrência foi registrada como violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo. Eu gosto muito de cinema. O filme mais importante da história do cinema, segundo muitos, é O Poderoso Chefão, que conta a história de uma família que saiu da Sicília, na Itália, e foi para os Estados Unidos. E é uma história muito parecida com a real. Só que esse filme, não é? Houve 3 filmes, foi uma trilogia. Muito bem. Só que esse filme parecia muito com a realidade. Realidade que ainda existe. Um mafioso italiano, ele é conhecido como o rei da cocaína, ele é considerado um dos 10 homens mais perigosos da Europa. Ele fugiu para o Brasil, ficou escondido aqui e foi preso em um hotel de luxo aqui no Brasil. E aí a Polícia Federal fez uma grande operação para deter o narcotraficante que você está vendo. Contou inclusive com a participação de agentes do FBI, agentes americanos. O nome dele é Rocco Morabito. Ele está lá na Itália condenado a mais de 30 anos de prisão por tráfico de drogas, por tráfico de armas e até tráfico de pessoas. Ele já tinha inclusive fugido da cadeia uma vez. A reportagem é da Thaís Furlan. Ele foi detido numa operação internacional, uma cooperação entre as polícias brasileira, norte-americana e italiana. O narcotraficante já havia sido preso em 2017 num hotel no Uruguai, depois de 23 anos foragido.
Mas dias antes de ser extraditado para a Itália, fugiu do presídio. Rocco é condenado a mais de 3 décadas de prisão por tráfico de drogas, de armas e de pessoas. A Itália busca a extradição dele para lá já há quase 30 anos. Então, não é à toa que a Itália o considera como o segundo criminoso mais procurado daquele país. Rocco é suspeito de manter negócios com o crime organizado brasileiro desde a década de 90. Segundo as investigações, ele tem uma forte ligação com o PCC. O mafioso é um dos principais parceiros dos traficantes brasileiros no envio de cocaína para a Europa. Antes da Paraíba, ele passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, sempre usando documentos falsos. Vincenzo Paschino, outro fugitivo italiano, foi preso com Rocco Morabito no hotel. Com apenas 31 anos, ele também fazia parte da lista dos criminosos mais procurados da Itália. Recentemente, com medo de cumprir pena num presídio brasileiro em meio à pandemia, ele teria enviado uma carta ao Tribunal de Justiça italiano em que admitia parte dos crimes cometidos para tentar negociar um processo de extradição para a Europa. Autoridades brasileiras não confirmaram se essa negociação ajudou a polícia italiana na localização de Rocco na Paraíba. Apesar dos agentes admitirem que os dois ocupam postos importantes na máfia italiana, o advogado de Vincenzo diz que eles se conheceram só em João Pessoa. No princípio, eles não se conhecem, né? Embora os dois sejam da mesma nacionalidade, mas eles se conheceram aqui em João Pessoa, num passeio de barco, e os dois tiveram o desejo de empreender, né? Então estavam tratando alugar imóveis para investir no ramo de restaurantes. Empreendimentos que poderiam servir para lavar dinheiro e, por isso, também podem estar na mira da Polícia Federal. Lembrando que o Poderoso Chefão foi escrito pelo grande Mário Puzo e foi dirigido pelo fantástico Francis Ford Coppola. E um foragido da justiça usava o nome do irmão. Ele estava usando o nome do irmão, documento de identidade, não o número lá, o número do irmão. Sabe por quê? Porque ele não queria voltar para cadeia, né? O irmão que se exploda, né? Num caso desse, né? Você não voltar para cadeia, o irmão no toque-toque, né? Repórter Tiago Santos. Pois é, os policiais militares faziam um patrulhamento de rotina ali na região do bairro Odécio de Gana, cidade de Limeira, quando suspeitaram de 3 homens que estavam numa área de mata, um lugar já conhecido por ser frequentemente usado por traficantes para o comércio ilegal de drogas e também para a distribuição de entorpecentes. Os policiais então resolveram se aproximar para fazer a abordagem. Os 3 não fugiram e atenderam ali a ordem dos PMs. Os 3 então foram revistados e nada de legal foi encontrado com o trio. Porém, um dos 3, quando estava ali respondendo aos questionamentos do policial, ele demonstrou muito nervosismo, que chamou bastante a atenção dos policiais. Eles então questionaram ele mais ainda e aí descobriram que o homem estava se passando pelo irmão. Isso porque ele estava sendo procurado pela justiça por um crime de roubo. Então ele deu o nome do irmão para tentar se desvencilhar aí da prisão. Os outros 2, que até então iam acabar sendo liberados, os policiais resolveram indagar também, questionar também. E aí as equipes descobriram que os 2 também estavam sendo procurados pela justiça. O que tentou passar o nome do irmão para se desvencilhar da prisão estava sendo procurado pelo crime de roubo, e os outros 2 porque eles saíram no período de saidinha e não retornaram para a cadeia. Então os 3 foragidos foram levados para o 4º Distrito Policial da cidade de Limeira e foram recolhidos, levados de volta para a penitenciária. Eles permaneceram, portanto, à disposição da justiça. Obrigado, Tiago. Pensa num busão, baita de um busão, desgovernado, descendo de ré. Olha lá vem o busão. Olha o que ele faz. Ave Maria, que é isso? Olha só, esse busão desceu de ré, desgovernado, e invadiu uma casa. O momento do acidente, como você está vendo, foi registrado por câmeras e o estrago causado foi muito grande. Além do muro e do portão da casa, você viu aí, ó, foram destruídos. O carro da família estava lá. O carro da família estava aí, ó.
Olha lá, olha que estrago, rapaz. A Michele Rosa acompanhou tudo. O vídeo mostra o momento em que o ônibus desce de ré e acerta em cheio o muro da casa. Veja de novo. Este outro vídeo foi feito por um vizinho minutos depois do acidente, que aconteceu no Jardim Vila Rica, em Santo André, no ABC Paulista. E presta atenção, dá até para ouvir o ônibus ainda ligado, mesmo depois da batida. O coletivo destruiu não só o muro da casa, mas também o portão e boa parte do que estava ali, na garagem, como, por exemplo, o carro da família. Este outro vídeo, também feito por um vizinho, mostra quando o ônibus foi retirado do local. O muro da casa desmorona de vez. O acidente aconteceu por volta de 7 horas da manhã. A família estava dormindo e foi acordada com barulho da batida. Todos ainda estão bastante abalados e não querem gravar entrevista, mas contam que o ônibus estava bem ali, naquela pracinha. O motorista, então, deixou o veículo ligado e desceu por alguns segundos para pegar um papel. Foi nesse intervalo de tempo que o coletivo desceu aqui e invadiu a casa. Os outros moradores da região contam que não é a primeira vez que passam por situações complicadas com essa mesma empresa de ônibus. Já tive um prejuízo de 7 carros aqui na frente. Não, no meu foi só 3, mas vizinho que veio me visitar, o pessoal que veio prestar serviço para mim aqui em casa, deixou o carro lá fora e quando saiu o carro estava danificado. Então, a gente já vem anos sofrendo, né, com isso aí. É que bem na rua fica o ponto final da linha. E quem mora por aqui reclama que não dá nem para circular de carro porque os ônibus tomam conta das ruas. Nós tentamos conversar com um responsável pela empresa de ônibus, mas ninguém quis gravar. Uma das fiscais informou à equipe de reportagem que a empresa está investigando se de fato a culpa foi do motorista do ônibus ou apenas uma falha mecânica. Enquanto isso, a família que teve a casa invadida garantiu que a empresa se comprometeu a arcar com toda a reforma da casa, que vai ficar em mais de R$60 mil. Olha, eu estava falando aqui nos bastidores o seguinte, né? Todo motorista que se preze, ele tem que calçar o ônibus. Ah, mas só puxar o freio de mão não adianta, porque o freio é a ar, né? Não. Quando ele vai ficar parado, ele tem que calçar o ônibus sim, principalmente se ele estiver numa ladeira, né? Eu estava dizendo, até avião eles colocam calço, por que não vai colocar num busão desse tamanho aí, né? Gente, deixa eu mandar um abraço aqui lá para a cidade de Piracicaba. Mandar um abraço aqui para o César e para o Paulinho, né? Grande abraço para essa, que é uma dupla das mais importantes do Brasil, porque eu me lembrei da música deles. Tá nervoso? Vai pescar, né? César e Paulinho cantam essa música. Essa música foi, se não me falha a memória, escrita pelo Alexandre, do Ataíde Alexandre. Pois é, um pescador despencou da ponte que ele estava pescando. Olha lá, ó. Ele estava pescando e, buf, caiu lá. É isso mesmo, caiu dentro do rio. 10 metros de altura. 10 metros de altura. Em Jundiaí, olha lá, ó, ele foi pescar. Estava nervoso. Foi pescar e caiu, precisou do corpo de bombeiros. Nós trouxemos a informação ontem, no momento em que o boletim de ocorrência estava sendo registrado e no momento em que as imagens chegaram. Aí, o nosso investigador da notícia, o Vargas Filho, foi procurar mais informações. Foi uma distração. Esse homem de 45 anos de idade depois contou tanto aos bombeiros como aos policiais e também à equipe médica que o socorreu, que ele olhou para o rio na tentativa de saber se tinha peixes ali, se dava para ver peixes, desequilibrou-se e caiu de uma altura de pelo menos 10 metros. Pessoas que estavam ali avisaram policiais militares, o corpo de bombeiros foi chamado e esse trabalho de resgate que foi feito com utilização de cordas,
ele foi retirado da água, colocado depois uma maca apropriada e levado para um hospital. O soldado Cleon Santos, do 49º Batalhão de Polícia Militar em Jundiaí, contou detalhes do que aconteceu. Verificamos o estado de saúde da vítima, as lesões que ela havia sofrido, pedimos apoio do Corpo de Bombeiros, que rapidamente chegaram no apoio ao policiamento de área e fizemos o resgate dessa vítima. O homem ele foi socorrido ao Hospital São Vicente, aqui em Jundiaí, em estado estável, para receber o atendimento médico. Portanto, esse homem foi levado para o Hospital São Vicente de Paula, não corre risco de morte, ferimentos generalizados, ferimentos classificados como não grave, mas foi um grande susto e que deu bastante trabalho para os bombeiros durante grande parte da tarde em Jundiaí. Obrigado, Vargas, muito obrigado. Nós trouxemos ontem a notícia que nos deixou muito tristes daquele sambista que estava gravando o DVD dele. Saiu da gravação e foi esfaqueado. Foi esfaqueado. Você está vendo aí ele sendo esfaqueado. Por quê? Porque o ladrão roubou o instrumento dele. A polícia agora está fazendo buscas para identificar e prender o suspeito de ter matado esse músico, de ter levado o instrumento musical dele. Só por causa disso ele foi morto. No enterro do jovem, de apenas 20 anos, tristeza e indignação. Nossa equipe de jornalismo falou com a mãe da vítima e com a testemunha-chave, a jovem que estava com ele na hora do crime. A reportagem é do colega Bruno Piscinato. Este é o momento que a vítima é atacada. O rapaz tenta fugir mesmo ferido. Poucos metros depois, ele cai no meio da rua. Ele está acompanhado de uma moça, Débora. Ela tenta pedir ajuda para os motoristas dos carros que passam pela avenida, enquanto outros pedestres se aproximam. O cara chegou pedindo isqueiro e o Arthur falou que não tinha. O cara achou o Arthur folgado e aí já começou a briga. E minutos antes dele pegar a faca, ele falou que o Arthur ia morrer naquele dia. Arthur Dias tinha 20 anos. Ele foi atingido por golpes de faca. O criminoso aparece nesta outra imagem carregando o instrumento musical do Arthur. Essa praça aqui é perigosa, dá muito nóia. No velório, amigos e familiares apareceram para se despedir do músico. O Arthur era uma pessoa muito carinhosa, respeitava todo mundo. Muito sorridente, alegre e muito comprometido. Arthur tinha servido na Força Aérea Brasileira. Ele não tinha pai e morava apenas com a mãe, Dona Fátima, que recentemente descobriu um câncer. Era o filho quem cuidava dela. No dia do crime, Arthur voltava da gravação do primeiro DVD do grupo de samba onde ele tocava. As imagens do crime agora estão com a polícia e a mãe espera que a justiça seja feita. Vocês não têm noção do que esse menino ele serviu. A aeronáutica, ele se tornou homem, ele amava a música. Gravação de DVD do grupo Sambará no Bate Fundo. A gravação do primeiro DVD do grupo era a realização de um sonho. Ele falou pra gente que era o dia mais feliz da vida dele, ele só andava sorrindo. Ele entrou no camarim, abraçou cada um, olhou e falou, meu, o dia mais feliz da minha vida. Esse registro é do camarim. Assim como em qualquer outro show, a gente tem que dar o nosso melhor e aproveitar esse momento, que a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Essa pode ser a primeira de muitas ou a primeira de última. Ele era um cara muito certo, muito calmo, não brigava com ninguém, cara, nunca arrumava, não discutia. Depois da apresentação, os integrantes do grupo saíram para comemorar. Arthur decidiu voltar para casa e no caminho estava com uma mulher quando foi abordado pelo criminoso. O pessoal foi embora, ele ficou ainda com a menina por aqui, ali do lado, conversando, namorando, e acho que ele desceu aqui para a pracinha, foi lá e aconteceu isso aí. Sem a presença do pai, Arthur cresceu ao lado da mãe. Pensou em desistir da música para se dedicar e cuidar da mãe durante o tratamento de um câncer, mas ela insistia para o filho seguir com o sonho dele. Ele amava a música, ele encontrou um grupo que fez ele vibrar e ele realizou o sonho dele, ele morreu feliz.
Continuaremos acompanhando esse caso. Reportagem ao vivo agora aqui no Cidade Alerta Campinas, porque um suspeito foi preso na Caixa Econômica Federal aqui em Campinas, tentando abrir uma conta, é isso? Vamos acompanhar a Juliana Giacchini. Ô, Juliana, por que é que ele não conseguiu abrir a conta, Juliana? Boa noite. Boa noite, Decimar. Boa noite a todos. O que aconteceu? Uma das funcionárias desta agência da Caixa Econômica Federal, localizada aqui na Avenida Brasil, em Campinas, ela percebeu que um homem portava um documento falso quando ele tentava realizar alterações em uma conta de um correntista aqui da Caixa Econômica. Ela então pediu para que esse homem aguardasse um pouco, mas avisou a gerência. Ele então percebeu essa movimentação, deixou a agência bancária e começou a caminhar rapidamente ali em direção a Barão de Itapura. Mas a Guarda Municipal já tinha sido acionada e realizou a abordagem a poucos metros daqui. Este homem de aproximadamente 45 anos, da cidade de Contagem, que não tinha passagens criminais, não tinha antecedentes, ele se reservou apenas, relatou apenas à Guarda Municipal, Decimar, que ele saiu ontem de madrugada da cidade de Contagem e veio até Campinas, pegou carona com 2 homens, não quis relatar quem eram esses 2 homens. Esses 2 homens o deixaram aqui próximo, então ele tentou realizar esse golpe nesta agência. Como trata-se de uma agência bancária federal, ele foi então detido e conduzido para a delegacia da Polícia Federal aqui de Campinas, que fica a poucos metros, e lá ele se reservou ao direito de não mencionar, não relatar nada. E então não se sabe, Decimar, desde quando ele tentava realizar esse golpe. Ele disse apenas que ele iria receber o valor de R$100 para tentar sacar o auxílio emergencial dessa vítima. Então, na delegacia, já foi fácil ali de constatar que se tratava de um documento falso, porque a falsificação desse documento foi feita de uma maneira muito grotesca, então era nítido ver a falta de autenticidade. O que ele fez? Ele colocou a foto dele, mas os dados eram da vítima esta que é da cidade de Conselheiro Lafayette. Então, não se sabe até o momento, agora vai ser apurada uma investigação feita aí pela Polícia Federal para saber desde quando este homem, que não é da cidade de Campinas, é do estado de Minas Gerais, ali próximo de Belo Horizonte. A Polícia Federal agora vai investigar desde quando ele estava agindo, desde quando ele tentava acionar, tentar sacar esses benefícios das vítimas. E o benefício que ele teria acesso, mas se ele conseguisse alterar o dado cadastral, não é só do auxílio emergencial, não. Ele teria acesso à aposentadoria, por exemplo, desse beneficiário, ele teria acesso à FGTS e também acesso a outros benefícios. Então, muito importante hoje é localizá-lo e realizar aí a prisão desse homem. Agora ele está detido, ele vai ficar à disposição da Justiça e possivelmente ele já vai ser indiciado aí no artigo 171, que é do estelionato. Então, portanto, fica também aí o alerta, se algum beneficiário do banco perceber que houve um saque ou alguma coisa que não procede, que não foi feita pela pessoa, a pessoa imediatamente deve fazer um boletim de ocorrência para que seja investigado, Decimar. Muito bem, então ele saiu de Contagem, lá na Grande Belo Horizonte, com um documento de uma pessoa de Conselheiro Lafayette, que é da região também, que é do centro de Minas. Aí ele colocou a foto dele em cima desse documento de forma grotesca e estava tentando sacar aí nessa agência onde você está, na Avenida Brasil. Mas que... Avenida Brasil não, na Brasil, aí perto da Barão de Itapura. Mas que coisa, hein, Juliana? Ainda bem que esse funcionário aí estava ligado, hein? Exato, possivelmente esses funcionários são devidamente treinados e assim que ela viu o documento, ela já percebeu que aquele documento que ele portava não era o documento dele, não havia autenticidade naquele documento, então ela rapidamente avisou a gerência. Ele ainda tentou fugir, ele saiu aqui da agência, mas a poucos metros, a Guarda Municipal, que já estava em patrulhamento, realizou essa abordagem. A princípio ele negou, mas depois ele disse que receberia R$100 por cada conta, por cada dado cadastral que ele conseguisse alterar e cada benefício que ele tivesse acesso. Atualmente, o benefício, o auxílio emergencial, ele foi feito agora em 2021 em 4 parcelas, entre R$150, R$370, depende da família. Então, o que a polícia tem suspeita agora é de que, na verdade, esse golpe que ele tentaria executar seria para ter acesso a outros benefícios, como, por exemplo, aposentadoria,
FGTS, seguro-desemprego, mas hoje ele não teve sucesso, Decimar. Tá bom, muito obrigado por sua informação. Aproximadamente 19, 18 graus, sensação térmica agora aí. Como é que tá? Como é que tá a Avenida Brasil aí? Tá tranquila? Como é que tá o Max Ribeiro tá contigo? Como é que tá aí como é que tá o movimento da nossa avenida tão importante, Avenida Brasil? Vamos ver? Tá tranquilo. Uma das principais avenidas aqui de Campinas. A gente está bem aqui na altura, né? Ao lado do Instituto Agronômico de Campinas. Agora o movimento tá moderado, Decimar. Agora fechou aqui o movimentação também da Barão de Itapura. Muito obrigado a você, Max Ribeiro, muito obrigado a você, Juliana Jaquini, pela informação ao vivo aqui no Cidade Alerta. Terreno baldio foi transformado em ponto de tráfico de drogas. E a repórter Jéssica Fanhano tem os detalhes. Esse terreno baldio fica localizado no Jardim Lisa e a venda dos entorpecentes foi descoberta durante um patrulhamento de rotina da Guarda Municipal. A equipe passava por ali quando desconfiou de um homem que estava na frente do local. Ele ficou bastante nervoso com a presença da viatura, o que causou estranheza nos guardas municipais. O homem foi abordado e, com ele, a equipe localizou uma grande quantidade de entorpecentes. Foram apreendidas 81 porções de maconha, 42 porções de cocaína e 168 porções de crack. Um celular e mais R$220 também foram encontrados com o suspeito. Ele foi detido, então, encaminhado para a 2ª Delegacia Seccional, onde permaneceu preso. Obrigado, Jéssica. Daqui a pouquinho, você se lembra daquele assassinato de um casal no motel em Indaiatuba? Teremos novidades sobre esse caso, hein? Logo na sequência, nós vamos ter novidades desse caso, esse casal que foi morto a facadas aí, ó, nesse motel da cidade de Indaiatuba. E agora eu quero chamar a Cássia Galotti para trazer um recado muito importante sobre a Clínica do Dente. Não é, Cássia? Oi, Decimar, recado da Clínica do Dente, porque nessa época tão difícil que nós estamos passando com a Covid-19, também é super importante cuidar da nossa saúde bucal. A Clínica do Dente, sempre preocupada em atender seus pacientes, está de portas abertas, seguindo todos os protocolos exigidos pela vigilância, desde a triagem ao atendimento especializado em consultório, com profissionais conscientes, biossegurança e qualidade nos equipamentos e materiais. O melhor, toda a sua família será atendida no mesmo lugar, porque a Clínica do Dente atende pacientes de todas as idades. Um sorriso lindo com ótimo custo-benefício. A Clínica do Dente oferece os melhores aparelhos ortodônticos, próteses, implantes e mais os tratamentos estéticos, como clareamento e lentes de contato. Todo o exame radiológico você também faz na clínica, tudo num único lugar. Não deixe para depois. Ligue ou mande uma mensagem agora no 19 97411 8468. A Clínica do Dente fica no centro de Campinas, na Rua General Osório 859. Clínica do Dente, 15 anos cuidando do seu sorriso. Obrigada, Decimar. Eu que agradeço, muito obrigado. Vamos falar agora sobre o Juvenilson Norberto, 35 anos, foi morto a facadas. Segundo a polícia, o autor do crime é o sogro. Uma mulher com quem ele foi casado, chamada Sirlene. O nome dele, do assassino, é José Geraldo, de 52 anos. Ele jurou vingança. Sabe por quê? Porque o filho se matou após ser abandonado pela Sirlene. É isso mesmo. A história é macabra, mas é essa mesmo. Quando ela se casou com o Juvenilson não tinha a ideia que ao se casar, ele tinha despertado o ódio de alguém. O relacionamento não deu certo, não. Juvenilson e Sirlene se separaram, mas a perseguição continuou e o desfecho foi trágico. Esse caso aconteceu aqui no interior do estado de São Paulo e você vê a reportagem.
Juvenilson Norberto Clementino, de 35 anos, terminou há menos de um ano. Mas o envolvimento com Sirlene pode ter sido o motivo da morte dele. É que antes de se relacionar com o Juvenilson, Sirlene namorou por mais de um ano com outro rapaz. Mas, por causa de brigas, decidiu colocar fim no namoro. Tudo que eu tinha, ele queria. Ela conta que logo que terminou o relacionamento, começou a namorar Juvenilson. O ex não aceitou e decidiu tirar a própria vida. Antes dele falecer, eu terminei com ele. Ele morreu com a carta na mão. Juvenilson. Por isso que aconteceu isso aí. Só que na verdade não foi, você já tinha terminado com ele? Sim, já tinha terminado, já tinha saído da casa, já tinha terminado com ele já. Sirlene diz que depois da morte do ex, ela e Juvenilson passaram a ser ameaçados pelo pai do rapaz. Eu tive um relacionamento com o filho dele, mas muito tempo atrás, o filho dele se enforcou. Aí ele falou que vai vingar de nós dois, que ia vingar dele e agora diz que a próxima é eu. Mesmo não estando mais com Sirlene, Juvenilson foi assassinado pelo ex-sogro da ex-companheira. É o que confirmou o delegado depois de ouvir uma testemunha. A informação que nós colhemos é de que o José Geraldo responsabiliza o Juvenilson pelo suicídio do filho, porque esse filho teve um relacionamento com uma mulher e essa mulher depois passou a ter um relacionamento com o Juvenilson. O crime aconteceu no bairro onde moram todos envolvidos na história. O Juvenilson morava sozinho num barraco que fica do outro lado da rua, mas ele estava acostumado a ficar nesse espaço com os colegas, conversando e bebendo. Ele foi encontrado morto já no começo da madrugada, exatamente aqui. Estava caído em uma cadeira que foi colocada bem aqui. Juvenilson foi ferido com uma faca. Ele era da Bahia e veio para Pontal há mais de 10 anos para trabalhar na colheita da cana. Segundo a polícia, o autor do crime tem 52 anos e ficou de se apresentar na delegacia para prestar depoimento. Ele está com Covid, né? Mas mesmo assim ele tem o desejo de se apresentar. Sirlene diz que o ex-sogro sempre culpou ela pela morte do filho. Ela tem medo do que possa acontecer. Agora ele falou que se ele for preso, ele vai... Na hora que ele sair, ele vai me matar. Tem medo? Muito. Um adolescente foi apreendido com drogas. Ele escondeu essas drogas no colchão. No tempo do meu trisavô, o que se escondia no colchão era dinheiro, né? Agora eles escondem droga. Conta essa história, Heitor Fredo. Ocorrência da Polícia Militar de Artur Nogueira. O adolescente de 15 anos já é conhecido da equipe policial por ocorrências anteriores. Então a equipe foi até a residência desse adolescente para fazer algumas buscas depois que denúncias chegaram de que ele, mesmo com apreensões passadas, teria voltado a praticar esse ato infracional. E ali os PMs descobriram que no quarto dele estavam escondidas porções de drogas, mais especificamente dentro do colchão. 127 porções de maconha, 88 pedras de crack e uma balança de precisão. Todo esse material foi recolhido, levado para o plantão policial da cidade de Artur Nogueira. Ele também foi conduzido, ele foi até a delegacia, ao distrito policial. A ocorrência foi registrada, mas ele foi liberado na sequência. Obrigado, Heitor. E atenção, em flagrante de violência. Um segurança sacou o revólver, ameaçou o cliente no estacionamento do supermercado. Houve uma discussão entre esses dois, por causa, sabe do quê? De um carrinho de compras que foi deixado no lugar errado. Aí eu já fiz isso, quantas pessoas já não sacou a arma. Olha aí, ele age com truculência. Ao invés de tentar acalmar os nervos, ele saca o revólver, lá com a mão direita ele saca o revólver e com a esquerda ainda agride o cliente. Humberto Ascencio. O segurança vai pra cima. Ele quer que este vídeo seja apagado e saca o revólver. Quem grava tudo é Stefano, um cirurgião dentista. Ele achou que o pior estava para acontecer. A pessoa com a arma na mão, vindo na tua direção, você caminhando para trás, e não para, e você vai apagar o vídeo,
Eu falei, não vou apagar o vídeo, não vou. Né? E intimando e ameaçando, né? A discussão durou cerca de 15 minutos. Parte desse tempo, o segurança passou com a arma em punho. E, de repente, uma agressão. Olha lá, acabei de apanhar. Me assustei porque estava muito alterado, o segurança. A confusão aconteceu neste estacionamento que pertence a um atacadista na zona oeste de São Paulo. Começou com um bate-boca entre Stefano e um outro cliente. Acabou ficando atrás de outro carro. Foi quando eu comecei a bater boca, a gente começou a discutir, né? Eu e esse outro cliente. Já estava encerrando já a discussão quando o segurança veio e começou a deferir palavrões que eu coloquei. Eu acho que ele estava acompanhando de longe. Ele já veio falando que eu fiz coisa errada, que eu coloquei o carrinho no lugar errado. Stefano alega que não agrediu nem ameaçou o guarda e que nada justificava aquela arma na mão. Para se proteger, resolveu gravar. Minha única oportunidade aqui é gravar para ver se inibe a ação dele. O vigilante, por outro lado, reclamava da gravação e exigia que fosse apagada. Não, é crime você me filmar. Por que você está me filmando? É crime? É crime? É crime. Tá. Vamos ver se a polícia chegar, vamos ver aqui. Tá bom. Você está me filmando? Você não vai pagar essa não? Não. Você não vai pagar não? Não. Quero ver se você não vai pagar. Não. Nesse caso, você acabar filmando um acontecimento seu não é crime. Quem saca a arma, saca para atirar, não saca para ameaçar, né? Naquele momento, ele se sentiu totalmente ameaçado e correndo risco de vida. Stefano conta que só foi liberado do local quando apagou os vídeos do celular. Mas a essas alturas, uma cópia já tinha sido enviada por aplicativo de mensagem. Para resolver tudo, é só apagar o vídeo? Vocês me liberam? Aí falou sim, apagando o vídeo a gente libera. Aí foi quando eu peguei o celular, consegui mandar esse vídeo para a primeira pessoa que eu encontrei no WhatsApp. Stefano pretende acionar na justiça os responsáveis. Em nota, o atacadista classifica essa situação como inadmissível e informa que o vigilante, funcionário de uma empresa terceirizada, foi afastado. O comunicado diz ainda que o estabelecimento fez contato com o cliente e que está revendo todos os procedimentos de segurança junto à empresa contratada para esse fim. A gente busca justiça e que esses supermercados deem um treinamento melhor para os seguranças, porque está se tornando um acontecimento corriqueiro. Eu fui pra cima? Olha lá, acabei de apanhar. Ó, cá entre nós, vai, vamos falar a verdade. O segurança, é claro que ele não tá. Ele poderia ter agido de outra forma também, né? Aí ele coloca o carrinho no lugar errado, discute com outro cliente, pô, ele poderia... desculpa, deixa eu colocar o carrinho no lugar certo, pronto, tá... Não. Então não é por nada, não. Tá muito errado o segurança, claro que tá. Mas também o cirurgião dentista aí também, não vou dizer que ele tá certo também, não. E uma quadrilha fez reféns durante um assalto em uma fábrica de joias. Essa é a rua. Os 3 homens, um adolescente, invadiram o depósito, uma fábrica de joias aqui na nossa região. Eles entraram nessa fábrica armados, renderam os funcionários. O bando tentou fugir, mas acabou detido pela polícia. O repórter Gustavo Gimenez esteve na cidade de Limeira. Mais uma fábrica de joias é atacada, pois não? O grupo invadiu o depósito de peças de latão por volta das 7h30 da manhã, quando os funcionários chegavam para trabalhar. Os 3 rapazes e um adolescente estavam com 2 revólveres calibre 38 e abordaram 5 trabalhadores. De acordo com a polícia, eles tinham a intenção de levar as bijuterias e também a prata que seria usada para banhar as peças. O interesse deles era roubar o material que ali é processado, semijoias, o material que é usado para dar o banho nesse material, prata, coisa similar, e depois vender. Segundo eles, já tinham contato para fazer essa venda aí. O sistema de monitoramento do depósito flagrou a ação e a empresa de segurança acionou a polícia. Ao verem as viaturas, os indivíduos tentaram fugir. Eles tentaram pular pelo muro lateral, mas foi impedido pela gente. Então eles tiveram a ideia de acessar o piso superior. Lá eles arrombaram uma janela
e acessaram o fundo da fábrica, que dá numa área extensa lá da igreja Filadélfia. Um deles não conseguiu pular, caiu no hall, se feriu, e os outros dois conseguiram, porém também caíram e acabaram se ferindo. E tentaram se homicidiar numa residência próxima ali. 3 homens foram presos e um adolescente apreendido em flagrante. Eles foram levados para o plantão policial de Limeira. Passagens eles têm? Todos eles têm, inclusive o menor, só que no ato infracional. Os criminosos usaram esse carro aqui durante o assalto. O veículo foi furtado em Limeira, mas está com uma placa falsa de Arthur Nogueira. Aqui dentro, a gente consegue perceber que os bancos foram retirados. A intenção justamente é fazer caber a maior quantidade possível de produtos roubados. Os produtos armazenados no depósito não eram de alto valor. É uma matéria-prima, ele é latão. Então, às vezes, as pessoas podem pegar e vender como sucata, entendeu? Porque ele não tem valor nenhum comercial por enquanto. Depois de ser banhado, sim, tem um valor. As vítimas foram liberadas sem ferimentos e prestaram depoimentos na delegacia. Esse homem conta que viu o veículo usado pelos rapazes um dia antes do crime. Esse carro estava parado aqui ontem e hoje de manhã também, quando nós passamos viu o carro. Só que você nunca ia imaginar uma coisa dessa, né? Que você ia ocorrer isso daqui logo de manhã, 7 horas, quando você chega para trabalhar. Tudo isso para levar o ouro de tolo. Ei, Raul Seixas, se ele tivesse aqui agora, o ouro de tolo, porque você viu lá, não era joia ainda, era matéria-prima, era o latão para depois transformar aquilo em joia. Olha que é isso, e foram presos por causa Verônica Bocarzel. Oi, Verônica. Oi, Decimar, boa noite a você, boa noite a todos que estão ligadinhos no Cidade Alerta Campinas. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, tem SP Record. E eu vou mostrar que uma nova variante do coronavírus foi identificada em 6 cidades aqui da nossa região. Daqui a pouco, todos os detalhes, 7h30 da noite no SP Record. E, claro, eu espero você. Claro, estaremos juntos. Até lá. Muito obrigado, Verônica. Um ladrão morreu porque ele trocou tiros com a polícia. Aí não tem jeito, vai trocar tiro com a polícia, não tem como sobreviver. Ele havia roubado esse carro de um motorista por aplicativo que chegou a ser agredido com coronhadas por ele. Foram momentos de terror, até a vítima conseguir escapar do criminoso. E essa vítima sobreviveu por milagre. E depois o criminoso trocou tiros com a polícia. A reportagem é do Tiago Santos. Esse homem viveu momentos de terror na mira de um bandido armado e extremamente violento. Aquele momento para mim foi terrível, foi um dos piores da minha vida. Eu achava que era o fim ali, cara. Você achou que fosse morrer? Sim, eu achei. O assaltante batia com o cano da arma na nuca da vítima e ainda fazia graves ameaças. Qualquer coisa que eu fizesse, que ele não tivesse pedido, ele ia dar um tiro em mim, na minha cabeça. Porque ele estava muito agressivo, muito nervoso, muito revoltado, e eu ficava falando para ele, calma. O ladrão queria o carro e os pertences pessoais desse homem, que trabalha como frentista, mas faz bicos como motorista por aplicativo durante a noite. Estava começando, era a primeira corrida e foi assustador. O crime foi na cidade de Piracicaba. O roubo durou pouco tempo, mas, segundo a vítima, pareceu uma eternidade. A vítima contou para os policiais que foi acionada através do aplicativo de transportes, que naquele instante recebeu uma chamada e foi até o lugar indicado pelo aplicativo. Chegando lá, viu que o suposto passageiro estava acenando para ele. O motorista então parou o carro e o criminoso entrou, se passando por falso cliente. O motorista então disse que faria um caminho diferente por questão de segurança. E foi a partir daí, então, que o falso cliente se revelou o assaltante. Foi eu andar 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, ele já encostou a arma na minha cabeça, foi batendo a arma na minha cabeça o tempo todo, falando que era pra mim ir rápido, e ele gritando, tira o cinto, tira o cinto. Eu falei, ó, já tô sem cinto, eu vou descer do carro, você pega o carro, pode seguir. E eu desci do carro, e nisso ele começou a gritar, falou pra mim não olhar pra trás, não olhar pro rosto dele. E eu virei de costas, baixei a cabeça, fiquei com as mãos erguidas, e até ele sair do local.
Ele pegou o carro e saiu em alta velocidade. E quando ele pegou uma distância de mim, eu subi a rua correndo e eu fui na portaria de um condomínio, pedi socorro para um porteiro. Ele acionou a polícia para mim. As equipes da Força Tática receberam a informação e iniciaram um cerco na região. Até que num determinado instante, os policiais encontraram o carro que havia sido roubado. Esse veículo aqui, circulando no contrafluxo. Os policiais então fizeram um retorno e foram atrás. Foi nesse momento que o bandido começou a fugir. Ele acelerou com o objetivo de escapar de uma possível abordagem. Os policiais foram atrás e um cerco já havia sido montado. Até que num determinado instante, o criminoso que dirigia o carro perdeu o controle da direção do veículo e bateu num barranco. O homem então desceu do carro armado e atirou contra os policiais. Equipes de investigação, chefiadas pelo delegado Alex Adame, de Piracicaba, compareceram no local para coletar provas junto com a perícia. O suspeito, identificado como ajudante de motorista, tinha 44 anos e era morador do bairro Pauliceia. Ele já tinha, segundo a Polícia Civil, passagem por homicídio. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Piracicaba, que já abriu inquérito. A vítima, que viveu um verdadeiro terror sob a mira da arma, pretende voltar a trabalhar, mas está com bastante medo. Tem que trabalhar, cara. Mas é terrível. E não desejo para ninguém. Quando o bandido resolve sair para atacar, o que acontece? Ele vai pro tudo ou nada. Ele, geralmente, acha que não tem nada a perder. Por isso ele vai pro tudo ou nada. Fez muito bem esse motorista em não reagir. Esse motorista de carro por aplicativo, ele fez muito bem em não reagir. Quando a polícia chegou, ele, o bandido, atirou. E não adianta trocar tiros com a polícia. A polícia é uma obrigação dela. É uma obrigação dela reagir à injusta agressão. Esse é o termo. A polícia reagiu à injusta agressão. E quando a polícia atira, nesse caso em que está recebendo tiros, ela atira para eliminar o perigo. E como é que a polícia elimina o perigo? Eliminando o agressor. Simples, assim. Agora a gente torce para que esse motorista possa voltar a trabalhar, para que não fique, olha só, para que não fique no coração e nem na mente desse motorista essas tristes lembranças desses momentos de terror que esse motorista por aplicativo passou por causa de alguém que não tinha nada a perder. Por isso ele partiu para o crime e acabou morrendo por causa disso. E os motoristas de aplicativo, infelizmente, têm sido vítimas desses assaltos, desses roubos. E esse aí, graças a Deus, conseguiu se salvar. O ladrão não. O ladrão foi trocar tiros com a polícia e morreu. Um homem foi preso temporariamente, suspeito de participação no assassinato do casal em um motel em Indaiatuba. Você se lembra que nós trouxemos no Balanço Geral Manhã, no Balanço Geral à tarde com o nosso Jair Duprá, aliás, líder de audiência, o nosso Balanço Geral, trouxemos a informação do dia em que essa moça e que esse rapaz morreram nesse motel na cidade de Indaiatuba. Pois bem, o repórter Luiz Crescenzo tem mais informações sobre esse caso e olha, tem muita coisa para acontecer ainda, muita coisa está sendo investigada, uma verdadeira reviravolta no caso. Vamos entender o que pode ter acontecido no dia em que esse casal morreu em Indaiatuba. Luiz Crescenzo. O crime da Suíte C teve a prisão temporária decretada por 30 dias. A principal suspeita é que o homem que é casado com a irmã da vítima tenha participado de forma direta ou indireta do crime. Para os policiais, ou ele facilitou a entrada de alguém
ou foi ele mesmo o autor do duplo homicídio. Gislaine da Silva, de 38 anos, e Mário Sérgio, de 42, foram mortos a facadas na suíte 6 deste motel em Indaiatuba. O crime aconteceu no último dia 16. Depois de 20 horas hospedados, os funcionários estranharam a demora para desocupar o quarto e o silêncio na suíte. Quando foram checar, encontraram os corpos. Desde o começo das investigações, a polícia descartou a possibilidade de homicídio seguido de suicídio. A gravidade das lesões ali afastam, apesar de não ser impossível, mas afastam preliminarmente para nós a possibilidade de que tenha sido um homicídio seguido de suicídio, até mesmo por conta da posição em que foram encontrados os corpos. A gente evidentemente não descarta nenhuma linha de investigação, mas a gente trabalha realmente com a presença de uma terceira pessoa. Familiares das vítimas e funcionários do motel foram ouvidos. A investigação caminhou rápido para identificar o primeiro suspeito. Várias pistas e vários indícios levaram a polícia até esse suspeito. A primeira e mais importante é que a porta da suíte estava aberta, não tinha nenhum sinal de arrombamento. A faca usada no crime não é igual às que são usadas no motel. E, finalmente, essa relação de parentesco entre o funcionário e as vítimas. Os celulares das vítimas encontrados pelo funcionário preso no telhado do motel também causaram desconfiança. O depoimento do preso é mantido em sigilo, mas certamente, nas próximas horas, o crime da suíte 6 terá novos desdobramentos. Muito bem. O delegado desse caso, quando a nossa reportagem esteve lá, o delegado inteligentemente disse o seguinte: não, nós estamos investigando e tal, mas pode ter sido alguém e tal que faz. Não, aqui do motel não tem ninguém. Aqui, ó, está tudo certo. Não foi ninguém aqui do motel, não. Delegado esperto, delegado inteligente, sabia, né? Pô, como é que o cara jogou em cima do... Como é que o funcionário do motel foi achar a arma em cima do telhado do motel? Delegado esperto, entendeu? E aí ele foi ligando as pontas e tal, e agora fez essa prisão temporária. Parabéns pelo trabalho da Polícia Civil da cidade de Indaiatuba. Agora você vai acompanhar o drama de uma mulher. Ela perdeu o marido, assassinado pelo patrão. O crime aconteceu há 5 anos. 5 anos. 5 anos que essa mulher e esse menino aguardam por justiça. Essa moça aguarda a justiça pela morte do marido. A repórter Thaís Pimenta foi conversar com a viúva e vai trazer para a gente mais detalhes de um caso que revolta. Reviver a tragédia não é fácil para Ana. O choro é inevitável. A ex de Sérgio Gomes sabe a falta que a vítima faz. O homem foi na farmácia de alto custo buscar o remédio e ele achou ruim de deixar o sítio sozinho. Sofrimento. Ana nunca acreditou na versão do agressor. Ele fala que ele foi, que levou um golpe na cabeça. Eu acho que não. Eu nunca vi uma legítima defesa, a pessoa sem nenhum arranhão. A pessoa, se está machucada, gravemente machucada, igual ele fala, não dirige de Amparo até Campinas. Eu acho estranho. Após 5 anos de espera, a reconstituição do crime foi marcada e a família de Sérgio acreditou que fosse ver justiça. Mas o trabalho foi cancelado pela Polícia Civil. Na delegacia, a informação é de que o autor do crime teria quebrado o pé e a testemunha não foi localizada. A mulher não se conforma. É frustrante, porque não é a primeira vez. A primeira vez foi uma audiência em Campinas, trabalhista. Ele não foi, mandou um atestado médico. Hoje ele não veio porque quebrou o pé. E a outra, eles poderiam ter avisado a gente que não ia ter essa reconstituição do crime hoje. Por quê? Eles sabiam que a testemunha não foi localizada. E por que não avisou? Deixou a gente esperando 2 horas lá. Os filhos viam o pai como um herói. Matheus era adolescente. Tinha 15 anos quando recebeu a notícia. Já Heloísa e Gabriele, 8 anos de idade. Uma história
que deixou marcas profundas. Ele faleceu no dia 22 e ela faz aniversário no dia 30 de abril. Então foi muito próximo. Todo ano a gente fazia a festinha dela, aí de lá pra cá ela não quer mais festa. Na época do crime, a nossa equipe conversou com o Matheus e também com a Heloísa e Gabriele. Era meu amigo, meu melhor amigo, eu falava com ele todos os dias, era com quem eu brincava. Pra mim tá sendo bem difícil. Ele pegava cana pra mim, pegava caqui escondido. A Ana precisou ser mãe e pai ao mesmo tempo e sentiu a dor dos filhos sem poder fazer nada. Na época em que Sérgio morreu, a família passou muita dificuldade. O autor do crime nunca pagou o que devia. Eu tive que pedir as contas do serviço, porque quando foi na época que o Matheus teve a depressão, a Heloísa também. Então, assim, foi mais complicado, foi muito difícil. Eu tive que, assim, pedir ajuda para alguns familiares, mas você escuta não, né? Até que foi bem complicado, porque ele não pagou nada, nem a ação trabalhista, nada. Ele não ressarciu nada a eles. Então, para mim, foi bem complicado. A vítima morava em Campinas, mas teve que mudar de cidade. O Sérgio estava desempregado quando viu uma oportunidade de emprego no anúncio de um jornal. O trabalho era para ser caseiro de um sítio em Arcadas, distrito de Amparo. Com 2 crianças para sustentar, ele aceitou o serviço. Só que em pouco tempo, descobriu que o dono da propriedade era uma pessoa muito violenta. Mesmo morando longe, Sérgio ligava todos os dias para os filhos. Quando ele não ligou, meu filho estranhou. Falou, mãe, meu pai não ligou hoje, que era no sábado. Falei, amanhã ele liga. Não ligou no domingo. Aí meu filho já falou, mãe, se meu pai não ligar, amanhã a gente vai para lá. E aí na segunda-feira cedo a gente já recebeu a notícia. Foram cerca de 6 meses trabalhando como caseiro do sítio. Sérgio já tinha até contado para a família que pediria demissão. Ele falou que ele estava chateado, que ele ia embora, só estava esperando ele receber. Dias antes do crime, o Sérgio ligou para a ex e pediu para que ela não trouxesse as crianças. A mulher perguntou o motivo. E a vítima disse que o dono da propriedade estava muito agressivo. Umas pessoas que viram ali, foram colocar o lixo na rua, e aí passou, achou estranho o portão aberto, né, do sítio, coisa que não ficava. Então a mulher entrou, quando ela entrou, ela já deparou com ele morto. Aí foi onde ela já chamou a polícia. 22 de abril de 2016, uma data que não vai sair da memória da família. Ninguém aceita a morte de Sérgio e espera ver o homem pagando pelo que fez. Já faz 5 anos, fez dia 22 de abril, ele ainda não responde por nada desse crime ainda. Né? Fica uma impunidade, né? Você saber que a pessoa matou, que a pessoa tirou um pedaço de você e fica impune. Um caminhão foi furtado, carregado de pneus em Santa Bárbara do Oeste. A carga avaliada em mais de R$400 mil. O Vargas Filho trouxe a informação ao vivo e agora você acompanha a reportagem. Para contar o drama vivido por esse caminhoneiro de 34 anos de idade, nós vamos começar pelo fim. É que nesta delegacia ele procurou ajuda. Foi atendido, o boletim de ocorrência foi registrado e ele contou tudo o que passou nas mãos dessa quadrilha. O caminhoneiro contou aos policiais que parou a carreta no pátio de um posto de combustíveis no quilômetro 158 da rodovia Anhanguera, já no município de Cordeirópolis. O objetivo dele era dormir, passar algumas horas da noite e da manhã. Ele já estava aqui no interior, os ladrões chegaram. Existem até as marcas do barro dos calçados dos ladrões. Eles subiram aqui, quebraram esse vidro e invadiram a boleia do caminhão. Ali, eles renderam o motorista, que foi encapuçado e a partir daí virou refém dessa quadrilha. Do trecho da rodovia Anhanguera, onde o caminhoneiro foi rendido, até este canavial, onde ele foi mantido refém, foram 32 quilômetros. Ele contou aos policiais que um dos ladrões, ele encapuçado e na boleia do caminhão, tinha uma arma apontada permanentemente para o corpo e recebeu muitas ameaças.
Aqui, nesta carroceria, estava toda a carga, 1.200 pneus, modelo 215, avaliados em R$ 443 mil. O caminhoneiro contou aos policiais que, enquanto era mantido refém, ele escutou que a carga foi transportada para outro caminhão. Tanto que ele ouviu o barulho do motor de um outro caminhão saindo com toda a carga. Do pátio do posto de combustíveis, onde ele foi rendido pelos ladrões, o caminhoneiro foi conduzido até um trecho entre os quilômetros 9 e 10 desta rodovia, já na região do bairro Santo Antônio do Sapezeiro, área rural de Santa Bárbara do Oeste. Por várias horas durante a madrugada, ele ficou refém da quadrilha aqui. Estava encapuçado e com a ordem de não sair enquanto não amanhecesse. E foi o que ele fez. Quando amanheceu o dia, ele teve que fazer uma ligação direta para dar partida no motor do veículo, uma vez que os ladrões levaram a chave, e ele então foi até a delegacia da Polícia Civil. O caminhoneiro prestou depoimento aqui aos investigadores do setor de investigações gerais da delegacia. Os policiais agora tentam localizar a carga e tentam localizar e identificar também os integrantes dessa quadrilha, apesar de poucas informações sobre as características físicas, uma vez que a vítima contou que todos os criminosos estavam encapuçados. Obrigado, Vargas. Nova variante do coronavírus é encontrada em 6 cidades aqui da nossa região. Essa notícia agora com Verônica Mocarzel.